Fala, Fogão! Em entrevista recente ao programa Os Donos da Bola, o gerente de futebol alvinegro Túlio Lustosa se mostrou bastante impressionado com Matheus Nascimento, nossa jovem revelação, centroavante de 16 anos, que foi recém-convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. O Túlio Lustosa, sobre isso, comentou que o Botafogo chegou a solicitar junto à CBF a liberação do Matheus Nascimento da Seleção Brasileira Sub-20, mas que no segundo momento desistiu. Já vou comentar sobre isso para você. Outro ponto que eu quero destacar aqui é que o Barroca revelou que ele ainda tem o seu pulmão comprometido em virtude da Covid. Ele disse que está liberado, mas que sim, tem o pulmão ainda comprometido, porém deixou isso de lado porque salvar o Botafogo nesse momento é o desafio da vida dele. Tudo isso eu vou comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, alguns pedidos. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito, para que a gente possa alcançar os 5.000 inscritos. A gente está quase alcançando os 4.000, se você puder fazer parte desse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro ponto que eu quero destacar para vocês nesse vídeo é justamente essas palavras do Túlio Lustosa sobre o Matheus Nascimento, nossa jovem revelação de 16 anos, centroavante e que recém foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. O Túlio Lustosa falou que ele já tinha escutado falar do Matheus Nascimento antes de chegar no Botafogo, mas que agora ele pode acompanhar os treinos e as partidas pelo Sub-20 e pelo profissional. E com base nisso, ele comenta que o Matheus Nascimento tem um futuro brilhante, é realmente um jogador muito promissor, com valências de atacante, boa técnica, bom cabeceio, velocidade, drible, um jogador que em breve deve ser protagonista na equipe profissional do Botafogo, assim como ele é na base. Vale destacar que o Matheus Nascimento só nessa temporada passou pelo Sub-17 do Botafogo, pelo Sub-20, pelo profissional, sendo recém-convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Matheus que assinou inclusive nessa temporada seu primeiro contrato profissional com o Botafogo com uma multa milionária, o que é muito importante. Não é qualquer jogador que com 16 anos, sendo da categoria, portanto, Sub-17, é convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, uma categoria acima da qual ele pertence. Sobre essa questão da convocação, o Túlio Lustosa revelou que o Botafogo chegou a cogitar solicitar junto à CBF a liberação do Matheus. Porém, como se trata de um jogador que é reserva na equipe principal, ele achou melhor não fazer isso. Afinal de contas, é importante também para o desenvolvimento do atleta poder treinar com jogadores de outras equipes, outros lugares do Brasil, na seleção brasileira, e naturalmente você está mexendo ali com o sonho do jogador de estar vestindo a camisa da seleção brasileira. Você pode criar, portanto, uma animosidade em relação a essa desconvocação, e o Botafogo preferiu não fazer isso, o que, na minha opinião, foi um movimento correto. Claro que se o Matheus Nascimento fosse titular do time profissional do Botafogo, seria outra história. Não faria sentido, num momento como esse, o Botafogo liberar o Matheus Nascimento caso ele fosse titular do time principal. Como não é o caso, como o Matheus é apenas reserva do time principal, naturalmente é muito importante, até por uma questão de valorização do ativo, e o Túlio Lustosa chegou a falar sobre isso, você deixar o jogador estar na Seleção Brasileira Sub-20, justamente porque isso vai ajudar em diversos aspectos esse desenvolvimento do jogador, tecnicamente falando, taticamente falando, e também do ponto de vista financeiro, valor de mercado. Então é sempre muito importante você ter profissionais que trabalham no Botafogo, reconhecendo o talento que sai da nossa base. Isso aí realmente faz a diferença. O Botafogo tem que saber valorizar os seus jogadores das categorias de base, não só no sentido de oferecer um contrato profissional, mas também na forma de falar sobre esses jogadores, realmente enaltecendo, falando bem, destacando as qualidades, porque tudo isso ajuda a formar uma imagem do atleta. E logicamente aquele atleta que tem uma boa imagem trabalhada, ele valoriza mais no mercado da bola. Falando agora a respeito da declaração do Barroca, dizendo que ele ainda tem um pulmão comprometido em virtude da Covid, mas que deixou isso de lado, deixou a vida dele de lado, porque nesse momento o desafio da vida dele é salvar o Botafogo, eu queria destacar aqui o sangue nos olhos que o Barroca aparenta nesse momento. Em entrevista para a ESPN Brasil, o Barroca deixou bem claro que esse jogo contra o Curitiba é uma verdadeira final para o Botafogo, destacando quão importante é o Botafogo fazer um grande jogo, a melhor partida do ano, para que a gente possa sair vitorioso. Ele também comentou que, apesar de não estar ainda 100%, ele quer se dedicar ao máximo ao Botafogo, porque ele entende que nesse momento o Botafogo precisa muito dele. E logicamente essa é a mais pura verdade. O Botafogo nesse momento precisa de todos que acreditem que ainda é possível se salvar e permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Túlio Lustosa e o Barroca deixam sempre isso bem claro. Eles acreditam nisso. E o Barroca no dia a dia tem demonstrado isso também, passando essa energia para os jogadores, passando essa vibração, cobrando, repreendendo, chamando atenção, tudo o que for necessário para que nesse momento todos estejam focados num único objetivo.
É interessante a gente observar que o Barroca, apesar de ter tido Covid e de ainda ter o pulmão comprometido, ele está muito empenhado em fazer o Botafogo sair dessa situação. E ele destaca que todos os jogadores têm que acreditar nisso. Esse acreditar tem que ser de dentro para fora, e ele acredita nesse sentimento. Esse sentimento de acreditar de dentro para fora, justamente porque lá no final, o Botafogo conseguindo reverter essa difícil situação que a gente se encontra, vai ser um enorme prazer você conquistar esse objetivo. E ele transmite isso para os jogadores. Fica bem claro nas palavras do Barroca que ele está com sangue nos olhos, está acreditando nisso e quer de fato brigar até o final, apesar de todos os pesares, para poder garantir o Botafogo na primeira divisão. Você tem um comandante que nesse momento está realmente empenhado, focado no objetivo, é realmente importante. Eu confesso aqui, já falei várias vezes no canal, que o Barroca não seria minha escolha, tá? Não seria de fato a minha escolha. Mas sempre falo que a minha opinião em relação a um profissional que foi contratado pelo Botafogo sempre vai ficar em segundo plano em relação ao meu amor pelo clube. E o meu amor pelo Botafogo me faz querer acreditar no Barroca de que é possível ainda a gente poder se safar dessa situação. É muito complicado, a situação é dramática, mas quando a gente tem um treinador que está tão empenhado em tirar o Botafogo dessa situação, de fato a gente pode alimentar alguma esperança para que nessa partida contra o Curitiba, a verdadeira final, o jogo do ano do Botafogo, vamos colocar dessa maneira, o time possa dar uma resposta positiva. O Barroca acredita na equipe, tomara que ele realmente consiga extrair o máximo desses jogadores. Não é fácil, diga-se de passagem, mas quando a gente tem um comandante tão empenhado, conforme o Barroca demonstra estar, a gente tem que acreditar e tem que apoiar até o final. Que a nossa torcida possa fazer essa parte dela, possa demonstrar esse apoio nas redes sociais, mandando mensagens de apoio, porque nesse momento já basta a negatividade que vem de fora. Temos que nos fechar. A partida contra o Curitiba de fato é uma verdadeira final. É o jogo do ano para o Botafogo. E a gente tem que fazer um grande jogo para poder sair dessa partida com os 3 pontos. Em relação a fazer conta, o Barroca disse que não está preocupado com isso nesse momento. Porque para ele, qualquer conta que seja feita nessa situação é totalmente fora da realidade. A gente realmente tem que se preocupar com a próxima partida, com esse jogo contra o Curitiba. Vencendo esse jogo e começando a encaixar uma sequência de bons resultados, aí sim você começa a fazer conta. Antes disso, não adianta de fato você ficar tentando ali pegar a calculadora, vendo o que o Botafogo precisa fazer. O que o Botafogo precisa fazer é estancar essa sangria de 10 partidas sem conseguir uma vitória sequer, com 7 derrotas seguidas, porque aí sim você vencendo, conquistando esses 3 pontos, e depois vencendo outras partidas, como por exemplo o Corinthians, no Newton Santos, o Atlético Paranaense, que também vem na sequência, a gente começando a encaixar uma sequência de bons resultados, aí sim você começa a pegar a calculadora, fazer conta e ver o que a gente precisa. Antes disso, não adianta. A gente realmente não precisa ficar fazendo conta. Tem que se concentrar em treinar bem, executar aquilo que foi treinado no dia da partida, ser agressivo, arriscar as jogadas, não ter medo de jogar o jogo. Eu sempre falo isso aqui. O Botafogo não pode ter medo de jogar o jogo. Se você não arriscar, não correr riscos, você não consegue vencer os jogos. E tudo que o Botafogo não pode fazer nesse momento é ser covarde. E o Barroca, pelo que parece, está transmitindo essa mensagem para os jogadores, o que naturalmente é absolutamente fundamental. Para fechar, o Barroca afirma que o torcedor botafoguense pode ter certeza que a equipe vai lutar até o final. E isso é o mínimo que a gente espera. Não tem condição da gente repetir essas 13 rodadas que faltam, um minuto que seja daquilo que a gente viu contra a equipe do São Paulo. Essa é a grande realidade. O Botafogo, nesses 13 jogos que faltam, tem que realmente fazer suas melhores partidas, uma partida após a outra. A partida contra o Curitiba tem que ser muito melhor do que foi contra o Inter, a partida contra o Corinthians muito melhor do que vai ser contra o Curitiba e assim sucessivamente. Só assim o Botafogo tem alguma possibilidade de conseguir reverter essa situação. Que a defesa pare de falhar, que o Barroca consiga corrigir as falhas defensivas que a gente vem apresentando e que lá no campo de ataque os nossos jogadores tenham a criatividade necessária, a construção de jogada necessária para que a gente possa pisar na área do adversário e conseguir fazer os gols que podem salvar o Botafogo de uma queda para a Série B. Mas e você, Fogão, o que você pensa a respeito tanto dessa declaração do Barroca, dessa revelação dele de que ainda está com o pulmão comprometido, mas que ainda assim ele deixa isso de lado, que o desafio da vida dele é salvar o Botafogo, e também as palavras do Túlio Lustosa elogiando bastante, se mostrando impressionado com o Matheus Nascimento. Deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e mais uma vez eu te peço, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 5.000 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.